Apocalipse capítulo 20, nós estamos aqui em uma série de mensagens sobre o fim dos tempos, e hoje eu quero falar sobre o reino de 1000 anos. Na mensagem anterior eu falei sobre a volta de Jesus, e por que Jesus tinha que voltar. Primeiro para salvar os remanescentes, de Israel, aqueles que sobreviveram à tribulação e não se renderam ao anticristo. E aí Jesus virá para salvar esses, porque há uma promessa para defender a descendência de Abraão, e também para ele cumprir uma outra promessa, que é reinar nesta terra, coisa que quando ele veio há 2000 anos atrás, ele não fez. Mas toda a promessa de Deus tem que se cumprir. Amém? Então veja comigo, Apocalipse capítulo 20, vou falar sobre esse reino milenar, os 1000 anos, e está escrito assim, Apocalipse capítulo 20, o versículo é o 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quantos anos? 1000 anos. Aqui é uma promessa tremenda. Bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Aqui fala aqueles que tiveram a ressurreição ali no toque da trombeta, aonde houve o arrebatamento, e Paulo fala isso tanto em Coríntios 15 como em Tessalonicenses 4, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Então essa turma que for aos céus, ela não participará da segunda morte, que é a mensagem seguinte do juízo final. Então por isso que o texto diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, que vai acontecer logo após o milênio, que é o juízo final, onde todos estarão diante do Senhor. Mas essa turma aqui, que seremos nós, em nome de Jesus, quem crê diga amém aí, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quantos anos? 1000 anos. Pastor, esse 1000 anos é figurado, é literal? Literal. O texto é muito claro, não dá margem à interpretação, tanto no versículo 6 como no versículo 7. Aí eu tenho uma pergunta: se a igreja está no céu, se Jesus está no céu, por que Jesus tem que descer à terra e reinar? Como eu já falei para você, porque tem uma promessa, e Deus não quebra a promessa. Ele tem que cumprir uma promessa, essa promessa não é para os cristãos, essa promessa é para os judeus, é para Israel. Veja comigo Jeremias capítulo 23, livro do profeta Jeremias, e a gente vai mergulhar em um estudo aqui da palavra de Deus. Se eu fosse você, eu escreveria todos os versículos, e depois em casa, com mais calma, faria um estudo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar mais coisas. Em Jeremias 23, versículo 5, está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Esse renovo aí, ele está se referindo a Jesus.
Quando Jesus esteve aqui na terra, ele reinou? Não. Agora ele tem que retornar para reinar e fazer justiça na terra. Aí no versículo 7 está escrito assim, no versículo 6: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Estamos entendendo que é focado para Israel? Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor Justiça Nossa. Então a profecia sobre o Messias reinando aqui na terra, que não se cumpriu há 2000 anos atrás, vai se cumprir nesse período aqui. É por isso que Jesus tem que vir à terra e reinar. Ele tem que reinar, faz parte da profecia. Se Jesus não cumprir essa profecia, Jesus quebrou a profecia do próprio Deus. Zacarias capítulo 14, veja comigo. Pastor, onde eu acho Zacarias? Acha Mateus, volta a Malaquias e acha Zacarias. Em Zacarias capítulo 14, no versículo 9 está escrito assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Quando Jesus passou por aqui, ele foi rei sobre toda a terra? Não, nem em Israel ele foi rei. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Não haverá presidentes, não haverá outras lideranças, só o Senhor reinando. Pula para o versículo 11: e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então o milênio, ele é especificamente para Israel, para se cumprir as profecias que nós vamos ler daqui a pouco, e já estamos lendo. Pastor, e a igreja? Nós estamos juntos, irmão. Nós estamos usufruindo, nós estamos na bênção, nós estamos na vitória. Nós vamos estar junto com o Senhor aqui nessa terra. Então já expliquei a primeira parte, que Jesus tem que vir à terra para reinar, senão ele não cumpre a profecia que foi liberada aqui pelos profetas. Para que esse reino seja pacífico e abençoado, precisa acontecer uma segunda coisa. Qual, pastor? O poder no maligno, ou do maligno, tem que ser tirado da terra, porque não tem como Jesus reinar em paz se Satanás estiver na terra. Se o falso, o anticristo estiver na terra, se o falso profeta estiver na terra, se os demônios estiverem na terra. Então, para que isso aconteça, esses daí tem que ser tirados. Vamos lá para o final da Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 mostra o que no versículo 20? E a besta foi presa. Quem é a besta aqui? O anticristo, o líder do mundo, aquele que vai enganar as nações. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Quem é esse falso profeta? Já fizemos as contas do 666, e deu quem? O Papa. Já fizemos as contas do 666. Então esse também será preso, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esses dois vão inaugurar o inferno definitivo, vamos colocar assim. Vão ser lançados vivos, corpo, alma e espírito. Serão os primeiros a entrar neste que hoje está lacrado, não foi inaugurado. Quem vai inaugurar? O anticristo e o falso profeta. Em seguida o Senhor vai prender quem?
Satanás. O Satanás precisa ser preso. Pastor, mas Satanás já não está preso no inferno? Não. Satanás, desde que ele foi expulso do céu, ele anda pela terra. Ele não está preso em lugar nenhum. Ele está sobre a face da terra com muitos e muitos dos seus demônios. Mas vai chegar um dia que ele tem que ser preso. Capítulo 20, versículo 2 de Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Quantos anos? Exatamente a quantidade de anos que o Messias vai reinar aqui na terra. Se Jesus vai implementar ou implantar o seu reinado de 1000 anos, então Satanás precisa estar fora. Então ele tem que ficar preso junto com todos os demônios durante os próximos 1000 anos, para que a promessa, porque não tem como ter paz, prosperidade, bênção, vitória com Satanás trabalhando. Tem ou não tem? Não tem. Então ele precisa ser tirado. Por isso que o texto é colocado, versículo 3. E lançou no abismo. Pastor, ele foi lançado ali aonde foi lançado a besta e o falso profeta? Não, ele foi lançado em outro lugar, uma prisão, uma escuridão chamada abismo. E ali o prendeu e pôs um selo, para que não mais engane as nações. Mas ele vai ficar preso por um período. Qual é o período? Até que os 1000 anos se acabem. Então, quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Lá no final da mensagem, a gente entende o motivo, a causa, por que vai soltar ele de novo. Então imagine a cena: Jesus está reinando sobre a terra, ele vai implantar o milênio. Satanás foi tirado de cena, os demônios foram tirados de cena, o anticristo, o falso profeta, lançados no lago de fogo e enxofre. Aquelas nações que cercaram Jerusalém e foram mortos estão no Hades, que é um inferno, prisão temporário. E agora o Senhor, ele vai governar essa terra, exatamente essa terra que nós vivemos. E o que é que o Senhor vai fazer? Algumas coisas importantes. Primeira delas, o Senhor Jesus vai tirar a maldição que está sobre essa terra. Você sabia que essa terra está amaldiçoada? Essa terra está amaldiçoada. Há uma maldição que foi liberada sobre ela. Pastor, e quem liberou essa maldição? Gênesis capítulo 3, veja comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 17. O Senhor está conversando com Adão, depois que eles caíram. E Adão disse: por quanto destes ouvido a voz de tua mulher? Olha, por que você fez isso, Adão? E comesse da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Por que Deus não amaldiçoou Adão? Porque no capítulo 2, Deus abençoou Adão, e Deus não pode amaldiçoar aquilo que ele já abençoou. Então, o que é que ele teve que fazer? Maldita seja a terra. Adão, a terra está sendo amaldiçoada, mas a culpa é sua, Adão. E a terra está aí, irmãos. Você acha que Deus criou furacões, enchentes, terremotos para destruir tudo? Deus não criou isso. A terra se tornou assim porque ela está amaldiçoada. E o apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Romanos, quero que você veja comigo, Romanos capítulo 8, Paulo especifica ainda mais como a terra está. Romanos capítulo 8,
Veja comigo. Precisamos entender parte a parte. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz assim: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, aquilo que Adão e Eva fizeram, não por sua própria vontade, ou seja, não foi da culpa da criação, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão. Deus disse assim: Adão, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai ela. Mas por causa que Adão pecou, agora a terra vai pagar o preço. Versículo 22: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, esse planeta todo perturbado que a gente vê, é enchente ali, é tufão, é furacão, é os vulcões de vez em quando explodindo, arrebentando tudo. É como se a terra tivesse com dores, a terra, como se a terra estivesse gemendo. É porque a terra está debaixo de uma maldição que foi liberada pelo próprio Deus. Então Jesus vem a essa terra e ele não pode reinar em uma terra amaldiçoada. Então Jesus vai arrancar a maldição. Fala para alguém e diga assim: ó, aonde Jesus chega, a maldição tem que sair. Então Jesus vai tirar a maldição que está sobre essa terra. Mas a Bíblia diz que a criação está gemendo. O que mais está gemendo, pastor? Jesus agora vai tirar a maldição sobre todos os animais. Sobrou até para os animais. Você acha que Deus criou um animal feroz? Uma serpente cheia de veneno para ferir outros? Um leão que é para comer todos os bichos? Você acha que Deus fez isso? Negativo. Os animais, eles eram suaves, tranquilos. E eu vou provar isso biblicamente, irmãos. Eles se tornaram ferozes. Eles se tornaram mal, porque a natureza foi corrompida. Imagine se Eva soubesse que a serpente venenosa, e que se ficasse perto dela, ela poderia picar. Você acha que a Eva ia ficar batendo papo com uma serpente venenosa? É lógico que não. E você acha que Deus ia colocar todo mundo no Éden com um monte de leão? Fala os bichos aí: o urso, leopardo, tigre, onça, tudo feroz. E o que é que ia sobrar para o ser humano? Ia morrer todo mundo, irmão. Então os animais não foram criados desta forma, eles ficaram dessa forma por causa da maldição. Ah, pastor, eu não acredito. O leão vai comer o quê? Eu só imagino o leão comendo carne. É difícil imaginar um leão comendo palha. É ou não é? Mas vamos para Isaías. Isaías capítulo 11. É a palavra. Está escrito. E eu creio nela. Eu não creio no que o homem acha. Eu não creio no que o homem pensa. Eu creio no que a palavra diz. E a palavra diz isso aqui, ó. Isaías capítulo 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. Põe o cordeiro hoje do lado do lobo. Vai acontecer o quê? Já era o cordeiro. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com um cabrito. Põe o cabrito do lado de um leopardo para você ver. E deitará o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. E o menino vai guiar os leões, e os ursos, e os bezerros, e os lobos. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com quê? Com o boi.
Você acha que no Éden o leão matava o boi para comer? Não havia morte. Não havia morte. Digamos que o leão era vegetariano. O leão não tem cara de ser vegetariano. Mas era assim que a palavra diz. Está escrito ou não está escrito? Ou a invenção aqui do pastor Judásio? Isaías 65. Isaías 65, versículo 25. É praticamente a mesma coisa, mas de forma diferente. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Ei, Deus vai tirar a maldição de todos os animais, menos de um. Alguém sabe de quem? Da serpente. Porque a serpente foi a ponte para Satanás entrar no Éden e trazer toda a desgraça. Então a serpente vai continuar do mesmo jeitinho, ó. É lógico que ela vai perder o veneno, mas ela vai ficar se arrastando. Ela vai ficar se arrastando a vida inteira. E ó, não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí você acha que nesse período os animais estarão ferozes? Estarão tranquilos. Eu já falei para o Senhor: Jesus, eu quero um bichinho de estimação, eu quero um tigre. Eu quero um tigre. Eu já falei para o Senhor: Senhor, eu quero um tigre lá no meu quintal. Eu quero um tigre. Os animais não serão ferozes, irmãos, porque a maldição da natureza dos animais serão tirada. A terceira coisa que o Senhor vai fazer, Ele vai restaurar essa terra. Por quê? Porque essa terra está sendo destruída, sim ou não? Poluição. Será destruída pelas guerras que virão. Jerusalém praticamente será destruída ao seu derredor inteiro. Então ela vai ser restaurada, porque Jesus não vai reinar em uma terra devastada. Ele tem que restaurar toda essa terra. Aqui mesmo em Isaías capítulo 49, versículo 8. Isaías 49, versículo 8, daí diz assim, ó: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra. Restaurar o quê? A terra. E dar-lhes em herança as herdades assoladas. Pelo que acontecerá, haverá uma assolação tremenda. Mas para Jesus reinar, Ele vai restaurar a natureza, as fontes, os rios. Ele vai restaurar, vai tirar as poluições. Ele vai, aquilo que foi desmatado, aquilo que foi destruído pelo homem, as bombas atômicas que foram lançadas e deixaram aqueles lugares estéreis, o Senhor vai restaurar. Porque o reino dele tem que ser tranquilo, o reino dele tem que ser de paz, o reino dele tem que ser próspero, o reino dele tem que ser abençoado. Não haverá mal. Se quiser aplaudir o Senhor, aplauda mesmo, que Ele merece. Olha o capítulo 51, versículo 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como um Éden. Sabe esses desertos que a gente vê por aí? Não foram criados desertos, eles se tornaram os desertos. A própria ciência, quando você estuda um pouco sobre isso, por exemplo, áreas que hoje são desertas, a ciência diz que há milhares de anos, elas tinham florestas. Então esses desertos que a gente vê hoje, não continuarão desertos. O Senhor vai modificar tudo. O Senhor vai transformar essa terra inteira em um Éden. No quê? O sonho de Deus para o homem. Diga aí, ó, diga com fé, diz assim: e eu quero estar aqui. Eu não sei você, eu quero estar aqui no Éden do Senhor. E o Senhor transformará no Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor.
Alegria, ó, gozo, alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Acabou tristeza, acabou angústia, acabou sofrimento, acabou perturbação. Vai ser alegre, irmão. Vai ser alegre. Vai ser uma alegria tremenda. Isaías 35, oh glória. Eu estou aqui já imaginando. Estou aqui imaginando, a minha mente já está aqui no Éden do Senhor. Isaías 35, verso 1 e verso 2. O deserto é o lugar solitário, se alegrarão disto. E o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Está dizendo assim, ó, vai brotar tanta planta, vai brotar tanta flor, que vai ser para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. Versículo 7: e a terra seca se tornará em quê? Em lagos. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva, como canas e juncos. O Senhor está dizendo assim: aonde está seco eu vou encher de água, vai transbordar. Aonde não tem água vai ter água. Deus vai transformar tudo, Jesus vai transformar tudo. E uma dessas profecias é transformar o mar morto em um mar cheio de vida. E se você ver os bolanes, o pastor João Ribe há muito tempo entregou um vídeo sobre os bolanes, que são porções de águas doces que estão brotando no mar morto. E o mar morto aos pouquinhos está se tornando um mar cheio de vida. A Bíblia diz que nas margens do mar vai crescer plantas frutíferas, e comerão daquelas plantas, porque no reino do Senhor não terá morte, só terá vida. Só terá vida. Pastor, ele vai restaurar, tirar a maldição da terra, ele vai tirar a maldição dos animais, ele vai restaurar a terra, e ele vai, na terra, os que estiverem aqui, não haverá enfermidades. Não haverá coxos, nem aleijados, não haverá cegos, surdos, não haverá pessoas com câncer, não haverá pessoas com problemas no coração, a diabetes vai sumir. Olha o versículo seguinte aqui, o versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. As bênçãos virão. Acabou as dores, acabou as doenças, acabou as enfermidades. Vai ser de paz. Não vai ter farmácia, hein? As farmácias vão falir tudo. Vai estar todo mundo vendendo saúde. Acabou as dores. Vai ser forte demais, irmãos. Vai ser tremendo demais. Pastor, estou no milênio. E como será a vida no milênio? Como será o dia a dia? Como será o dia a dia no milênio? Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 dá uma ideia do que acontecerá. Tem gente que acha que vai ficar sem fazer nada. Oxe, com Deus não tem esse negócio de preguiçoso não, irmão. O que acontecerá exatamente no milênio, pastor?
Isaías 65, versículo 21. E edificarão casas, e habitarão, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Quando o Senhor reinar, Ele vai pegar aqueles que fizeram mais pela obra e vai colocar como cabeças em países, vai espalhar pelo mundo inteiro. Por isso que quanto mais você fizer pela obra, mais galardão de Deus você vai receber. E o galardão de Deus não é só no céu, é para terra também. E aí aquilo que nós vamos fazer aqui na terra, essa palavra é mais direta para Israel, mas nós como igreja estamos no meio. Sabe, hoje a injustiça é ou não é? A gente trabalha, recebe uma mixaria. Ou paga aluguel e nunca vive a vida inteira no aluguel. E é uma sofrência, como se diz. Nesse tempo, irmão, você vai ter sua bela casa, você vai passear, você vai se divertir, você vai ser feliz, você vai estar em paz, a sua despensa vai estar cheia, é como se tudo tivesse, a conta vai estar cheia, é como se tivesse tudo isso, entende a visão? Ou seja, não vai lhe faltar nada, o Senhor vai suprir tudo que nós precisamos, vai ser de paz. Imagine isso, imagine, é isso que Deus tem preparado para nós. Vale a pena passar perto dessa terra, vale a pena passar por tudo isso aqui, porque as grandezas que Deus tem para nós é gigante demais, irmãos. Fala para alguém assim: não troque isso aqui por nada. Não vamos trocar isso aqui por nada, irmãos, por nada. E nós seguiremos a nossa vida aqui na terra pelos próximos 1000 anos. Quantos anos? Uma pergunta recorrente: pastor, nesse período de 1000 anos, no milênio aqui na terra, vai nascer criança? A Jusceni está dizendo que não. Quem acha que vai nascer menino, levanta a mão aí. Isso. Quem não acha, e quem acha que vai, quem acha que não vai, levanta a mão. E quem não acha nada. Pastor, vai nascer menino? E agora? Então, para aqueles que não acham, vamos para a Bíblia? Que é a melhor maneira de responder a Bíblia, não é? Então vamos para a Bíblia. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, acha aí por favor. Vamos para o que a Bíblia diz. Será que vai nascer menino no milênio? Vai ou não vai? Isaías capítulo 11, versículo 8. E brincará a criança de quê? De peito. Criança de peito é grande ou pequena? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da serpente, viu? A criança vai brincar com serpente, segundo o texto. E a desmamada, irmão, desmamada é pequena ainda. Colocará sua mão na cova do basilisco, tipo um largatão. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu cajado por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e brincando nas suas ruas. Pastor, nascerá menino, menina no milênio? Nascerá. Vai nascer.
Aí eu vi uma outra pergunta. Mas de quem? Pergunta aí assim, ó, mas de quem? Que vai nascer, vai. Que a Bíblia mostrou ali em 2 textos. Mas de quem será? Ih, pastor, é da gente? Da igreja? Eita, pastor, eita. No milênio eu vou fazer uns 15 meninos. Tá tudo liberado, não tem problema mesmo, pastor. Vou fazer menino atrás do outro, pastor. A igreja tem um porém. Vamos ver se pode ser igreja. Mateus capítulo 22. Vamos responder a pergunta aqui na Bíblia, irmão. Certa vez os religiosos chamados saduceus chegaram até Jesus e fez uma pergunta para pegar Jesus no pulo. Diz assim: mestre, se uma mulher casou com 5 homens e todo mundo foi para o céu, quando chegar no céu, essa mulher, ela vai ser mulher de quem? Do primeiro homem, do segundo? Vai ser uma bagunça, né, irmão? Já pensou no céu brigando assim? Não, ela é minha, a outra é minha. Não, ela é minha, a outra é minha. Como é que vai ser no céu, Senhor? E essa palavra é boa, que ela se refere à igreja, porque a igreja vai subir aos céus, não é isso? Então ela se refere também à igreja. Vai ser de quem? Aí Jesus faz uma pergunta assim, ó, uma resposta. Jesus dá a resposta. Vamos ler o 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que ele está dizendo? Anjo pode casar? E pode ter filhos? Não. Ele está dizendo assim: depois que a igreja for glorificada, ela se transformará na sua essência, a glorificação parecerá com um anjo. Então lá, depois da glorificação, não pode nem casar e não pode ter filho. Então avisa o irmão assim, ó, se está solteiro, casa logo, vaso. Está solteiro, casa logo, porque depois já era. Depois no céu não tem esse negócio de fazer filho, não. Por quê? Por que não haverá? Porque o sentimento do desejo carnal do ser humano será o quê? Tirado. Será tirado. Então o cristão, quando ele subir aos céus, o seu corpo será transformado, glorificado. Ele não terá mais o desejo natural da terra, porque agora ele está no céu. Então, no milênio, vai nascer crianças? Vai. Da igreja? Do povo da igreja? Não. Aí continua a pergunta: mas de quem? De quem pode ser? De quem serão esses? Zacarias capítulo 14, volta para lá. Vou te mostrar de quem é. Zacarias capítulo 14, verso 2. Zacarias 14, verso 2 diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante, repete comigo aí, o restante do povo não será extirpado da cidade. Então vai sobrar um povo, que é chamado de remanescentes. Isaías capítulo 11. Vamos ver quem é esse povo. Já está na cara, mas vamos lá, vou te mostrar na Bíblia. Aqui mata a cobra e mostra na palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 11, versículo 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez
os remanescentes do seu povo. Pula para o versículo 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de quem? Israel. Os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Então vai nascer menino de quem? De Israel. Como? Como? Nascendo vaza? Vaza está certo. Como? É simples. Quando Jesus retornar, os judeus estão para ser destruídos, certo? Aí vai sobrar uma semente, poucos judeus. Esses judeus, eles vão reinar com Cristo aqui na terra, junto com a igreja. Só que tem um porém: esses judeus não foram arrebatados, não foram transformados, não foram glorificados. Eles continuarão sendo pessoas comuns. E são esses que nos próximos 1000 anos, eles vão se casar entre si, e eles que são normais, gerarão filhos, porque a promessa é para Israel. A igreja ficará observando que ela está glorificada. Na verdade, ela nem precisa mais disso. Mas os sobreviventes, aqueles que sobreviveram, eles gerarão filhos e filhas. Por isso que diz: na praça de Jerusalém correrão meninos e meninas. Então o texto está se referindo a Israel. Então aqueles que sobreviveram à perseguição do anticristo, se rendendo a Jesus Cristo, eles vão ficar aqui no milênio, ó. E eles serão pessoas normais, vamos colocar assim. Nós não, seremos glorificados. Eles não. E por que que precisa? Porque tem um propósito lá para frente. Então os próximos 1000 anos vai nascer menino, que é uma beleza. Vai nascer criança. E essas crianças são judias, descendentes de Israel. Depois que os 1000 anos se passarem, que vão passar os 1000 anos, é 1000 anos, mas vai ter que passar um dia, é ou não é? Satanás vai ser solto. Aí eu tenho uma outra pergunta para você: por que Satanás vai ser solto? Não é bom deixar o miserável preso? Né? Maledito Berdinazzi? Era já deixar preso todo mundo, ó. Mas por quê? Porque ainda tem uma última provação a ser feita. Uma última provação. Volte lá para Apocalipse 20. Por isso que o texto que nós lemos lá no versículo 3, Apocalipse 20, versículo 3, eu vou reler de novo para que você preste atenção, ó. E lançou no abismo, e ali o prendeu, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Para quê, pastor? Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Para quê? Versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então ele vai conseguir enganar uma boa galera. Quem seria essa galera? Os filhos dos filhos dos filhos daqueles que sobreviveram. Porque os pais conheceram o Senhor, mas os filhos não. Os filhos não foram glorificados. Os filhos não perderam o pecado. Os filhos não perderam ainda a maldição sobre eles. Então eles são alvo fácil de quem? Do maligno. Vai ser para a igreja? Não, a igreja já está blindada, já está glorificada. O mal não pode mais tocar. Mas os filhos que nascerão durante o milênio, esses não conhecem o Senhor. E Israel tem um histórico, irmão, de se esquecer do Senhor. Moisés,
Enquanto Moisés liderava, o povo servia. Moisés morreu, o povo quis desandar. Josué liderou, o povo serviu. Depois que Josué morreu, a descendência, ladeira abaixo. Por isso que Deus foi levantando os 12 juízes. Se você ler lá, diz que o juiz morria, aquela descendência desandava. Israel sempre será um povo rebelde. E Deus vai provar esses. Porque se Deus provou a igreja, se Deus provou o antigo, por que Deus não vai provar esses? Vai provar esses também. Vai provar esses também. Esses vão ter que passar pelo aperto. E o que é pior, vai ter uma galera que vai vir com Satanás. Pastor, irmão, presta atenção. Satanás conseguiu convencer até essa parte dos anjos aonde? No céu. Satanás conseguiu convencer a Eva aonde? No Éden. Satanás convencerá a multidão a vir com o anticristo na tribulação. Você acha que Satanás não vai conseguir convencer estes a vir, dizendo: esse reino é tirano, esse reino quer dominar o mundo sozinho, vamos se levantar contra ele? É a mesma estratégia que ele fez no passado. E por esses não conhecerem o Senhor, como os pais conheceram e a igreja conhece, eles vão atrás. Versículo 9: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus, mas olha o que vai acontecer aqui, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Quando eles vieram, Deus não vai dar nem conversa, só vai fazer assim, de uma vez por toda. E aí, versículo 10: e o diabo, que enganava, foi lançado aonde agora? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vamos para lá. Os demônios serão lançados juntos, e os homens, os ímpios, estarão aguardando no Hades, no inferno, prisão. E quando isso aqui acontecer, começará, que é a mensagem da próxima semana, começará o juízo final. Começará o quê? O juízo final. E eu vou terminar aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Amém? Aqui vem o grande trono branco, e é onde Deus vai separar uma turma para a direita, uma turma para a esquerda. Aqueles que se levantarem a mão dizendo: Senhor, Senhor, aí o Senhor vai abrir os livros, e aí, meu amigo, não vai ser nada bom, porque Deus vai mostrar todos os podres da pessoa. Amém? Mas essa é a próxima mensagem. E o que eu quero dizer para você, para terminar, que isso tudo aqui serve para conhecimento, mas o mais importante de tudo é estar com Cristo, é permanecer com Cristo, é ficar firme com Cristo nessa terra, para que o lago de fogo e enxofre não chegue até você, mas sim a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.